por esses dias, uma criança de 6 anos morreu por uma overdose, uma dose muito acima, administrada de adrenalina, que é uma das medicações que vem do nosso corpo em algumas situações, utilizada para condições muito específicas, como reação anafilática, você teve uma alergia muito grave e precisa sair desse quadro, uma parada cardiorrespiratória. A adrenalina ela é produzida nas adrenais, são órgãos que ficam em cima dos rins. Geralmente você vai entender que você sente algo diferente quando você está fugindo de um assalto, quando você descobre uma traição, quando você está num momento de briga, ou quando você está extremamente excitado, o seu corpo muda. É um tipo de hormônio liberado que você acaba aumentando a frequência respiratória, aumentando a pressão, aumentando os batimentos cardíacos, e isso eu tiro o sangue de um lado para colocar do outro. Em condições muito específicas, isso tende a salvar a sua vida. E são doses muito bem estabelecidas, existem cálculos matemáticos para isso, tanto na vida adulta quanto na pediatria. A pediatria ela sempre foi o gargalo da saúde. Primeiro porque existem cálculos e cálculos. Nem todas as medicações podem ser feitas. Não de todas as maneiras como você decora quanto de dipirona, de quanto em quanto tempo, porque depende muito de como é a criança, do status que ela tá. Então, essas adaptações, quem gosta de pediatria, que faz pediatria, acaba tendo um registro de qualificação de especialista, que hoje no Brasil ele traz uma segurança. E aqui eu vou trazer para vocês vários questionamentos e reflexões para vocês entenderem o sistema de saúde hoje existente. Não só o fato, e o que a gente pode aprender com essa fatalidade, essa desgraça. Primeiro que houve uma sequência de erros. Aprendo que na saúde não existe um erro sozinho. A culpa é do sistema. Então não existe essa manchete jornalística de dizer que a culpa é só da médica. Sabrina, você está passando pano para ela. Não, estou passando pano para toda a equipe, que será responsabilizada, será autuada. E se um bom gestor tiver a inteligência e aplicar pelo menos 3 protocolos que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai aprender a utilizar ferramentas e inovações para que essa catástrofe, essa fatalidade, essa lamentação profunda, porque você perdeu uma vida, quanto mais de uma criança, não era para se repetir. Houve o erro da prescrição, da dose, da forma de administração. Houve um erro de quem liberou a medicação na farmácia. Houve um erro de quem administrou. Houve um erro que não houve uma dupla checagem. Será, doutora, que é isso mesmo que a gente tem que prescrever? Eu nunca vi isso em nenhum canto. Vamos checar, foi um erro de digitação? Foi um erro do sistema? Houve um erro de supervisão. Ninguém no final deste plantão checou. Houve um erro institucional. Não teve protocolos muito bem estabelecidos. Daí, possivelmente, essa médica ela vai ser configurada em 2 grandes erros. O de negligência e o de imprudência. Houve um descuido da parte dela. Na hora da prescrição, sim, essa responsabilidade é dela. Seja por via intramuscular, dentro do músculo. Seja por dentro do osso. Seja por via oral. Seja por mais que ela tenha dito, não era o que estava escrito. E hoje o que vale é o que está documentado. Houve um descuido. Houve um certo abandono. Então, por isso a imprudência, que aí vão tentar encaixar ou não. Por mais que a defesa alegue, e aqui faltou um pouco talvez de maturidade, de frieza, não existe antídoto para adrenalina. É uma medicação gotinhas, é uma coisa muito devagar, porque a gente não tem como cortar esse efeito. Daí, a instituição criar protocolos, como a gente tem para pré-eclâmpsia na minha área, para diabetes gestacional, para trabalho de parto prematuro, para rompimento de bolsa, você acaba treinando os profissionais de tempos em tempos, qualificando esse pessoal. Será que todos os pediatras, aqui vai o primeiro questionamento para você, será que todos os pediatras, no sistema hoje do SUS, no sistema coletivo do teu plano de saúde, todos têm IRQE? Todos são especialistas? Ou eles são recém-formados? Ou eles estão, que a gente chama na PJização? São todos médicos generalistas, clínicos aí gerais, que estão exercendo a função de pediatria, porque é o que tem, é o que está pagando. Daí essa culpa, ela não vai cair só sobre a médica, mas sim sobre toda a equipe. Hoje em saúde, o objetivo maior é o paciente, é a segurança do paciente, não só a jornada dele até aí. Então, todo mundo tem que estar focado, preocupado nesse quesito. Muito provavelmente, existe uma perícia rolando, existe um processo ético, um processo legal, como é que a gente sabe? Porque estão nas reportagens. Hoje, o Conselho do Amazonas, de Manaus, está fazendo essa averiguação, esse inquérito, para que não haja o julgamento público antes dos fatos. E isso aqui envolve a questão de o que vão fazer diante do quadro. Divulgou-se muito nos últimos dias a questão do queijo suíço, que é uma das maneiras de você avaliar uma série de erros, mas aqui a gente tem mais outros 2 protocolos. Um deles é o protocolo de Londres, que avalia os efeitos adversos muito graves. A gente avalia a linha do tempo, quem eram os responsáveis, o que aconteceu ali. Existe uma cúpula, uma formação de um comitê que vai ouvir todo mundo para criar onde foi a causa, quais foram as causas e, consequentemente, essas ações viraram consequência. Uma vez que eu chego nessa avaliação, eu tenho como mudar os treinamentos, protocolos, qualificações, a checagem, a confirmação com a própria família, porque a mãe coloca na reportagem que ela questionou. Medicação venosa sempre foi feita por nebulização, a monitorização rigorosa e não só uma auditoria individual, mas também coletiva. Torno a dizer, esse prontuário ele vai ser averiguado, as câmeras de fiscalização, todo mundo que tocou nessa criança, fez alguma conduta ou reagiu. Junto com isso, a gente tem também o protocolo chamado espinha de peixe, que ele trabalha com vários métodos materiais, mão de obra, meio ambiente.
Como a gente pode identificar essas espinhas até chegar na dorsal, que foi a overdose dessa criança? E através dessa relação causa e efeito, eu consigo buscar melhorias e talvez mudanças, não só para o Amazonas, porque aconteceu com essa criança, mas para todos os hospitais. Hoje, eu deixo para vocês como o último pensamento: culpar apenas a médica não traz de volta a vida dessa criança. Aprender com o erro, e aqui vale o que o gestor vai fazer com essa informação, esse dado grave que mancha uma carreira médica, que existe uma grande possibilidade de ela perder o registro dela não conseguir mais trabalhar, principalmente porque o rosto dela está vinculado em várias reportagens. A credibilidade desse hospital, o credenciamento, seja com SUS ou seja com planos de saúde, fora os outros profissionais. Então aqui, o sigilo da investigação envolve a proteção, para não ser de uma maneira injusta a condenação. Retorno a dizer que nada do que eu disser ou qualquer outra pessoa da área vai trazer de volta a vida dessa criança de 6 anos que poderia ter sido o meu filho, o seu filho. Então existe uma importância do quadro, mas que eu tenho que aprender com ele. Será que foi só o fato, da médica não ter tido o RQE, porque no momento que a técnica de enfermagem abre a boca para dizer que ela fez porque estava prescrito, coloca a própria incapacidade? Será que você, como técnica, como enfermeira, ou como farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, você não pode chegar e dizer assim: doutor, tem certeza que essa dieta é hiperproteica para um renal? Tem certeza que essa dieta é rica em carboidrato para o paciente diabético? A senhora tem certeza que essa dose, não posso acionar outra pessoa para questionar? Então essa dupla checagem, essa comunicação entre a equipe, ela precisa existir. E infelizmente, no caráter judicial, o maior responsável é aquele que tem a maior hierarquia, que será o médico. Por isso que a punição dessa médica ainda fica no ar. Sim, ela foi afastada. Ela tinha sido colocada aí como uma prisão por conta do dolo. Ela teria a capacidade de colocar outras vidas em risco, mas ela está bem assessorada, colocou o rosto na cara, colocou o rosto à frente, ela explicou, só não apareceu para os meios de jornais, mas fez o seu depoimento. Ela está fazendo como manda o figurino e vai arcar com um erro médico, porque até que se prove o contrário, houve um erro médico e uma consequência deles. Então, através dos protocolos de Londres, espinha de peixe, queijo suíço, que a gestão dessa unidade, esses superiores, que aí envolve toda a questão dos prints divulgados de maneira errônea, fora de contexto, a gente não sabe o que o outro lado respondeu, ou ela estava sozinha no plantão, são detalhes que fazem toda a diferença na hora de avaliação de uma perícia. As perguntas serão feitas, serão esclarecidas, e a gente julga que essa família possa ter um pouco de paz. Não é fácil, é muito leviano qualquer médico chegar aqui e apontar o dedo para essa colega, porque poderia ter acontecido com ele. Tem uma história para lhe contar. Existem alguns dos treinamentos nossos, um deles chamado ACLS, que é o atendimento cardiológico de urgência, que a gente faz, geralmente, para residência, não porque a gente adora, mas porque precisa de pontos. Então, existe isso para obstetrícia, existe isso para trauma, existe para pediatria e existe para cardiologia. Eu lembro quando eu fiz, há 12 anos atrás, uma das professoras, ela gritava o tempo inteiro, porque era para simular esse treinamento, que dura em torno de um fim de semana, e você lê o livro antes para fazer a prova e ter a certificação, era para simular um cenário real, e ela gritava o tempo todo. E eu lembro de ter pegado uma falsa ampola, porque ali era uma simulação de atropina, em vez de adrenalina. E a equipe que estava comigo, porque tinha um que regularizava o tempo, um que ficava responsável pelas massagens cardíacas, o outro que ficava responsável. Então era assim que a gente era avaliado para ter a certificação ou não. E eu lembro de ter pegado errado. E aí um colega disse: você pegou errado, isso aqui é atropina, não é adrenalina. O trabalho do diálogo, da comunicação em equipe. Não é que ele era superior a mim e eu fui uma desatenta, mas na hora da situação de estresse, pode ser que haja falha, porque errar é humano. Por isso a importância de todos os envolvidos estarem vigilantes e de olho. Mesmo que você não seja médico, você poderia ter intervido, ter cortado todo esse processo consequente de erros.